um compromisso com a justiça. Convidamos para a composição dessa última mesa dos trabalhos Dr. Marcos da Costa, nosso anfitrião, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e o Dr. Paulo Juricic, que é diretor da Associação Paulista do Ministério Público, que representará o Dr. Felipe Cavalcante nessa mesa. Nós convidamos nosso último expositor, candidato Gilberto Maringoni, do PSOL. Para apresentar o candidato, com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Boa tarde a todos. Estamos, nesse momento, encerrando esse ciclo inédito, importante, onde se aliaram magistratura, Ministério Público, advocacia, para fazer com que a justiça fosse pauta desse período democrático das nossas eleições. Está aqui conosco, para nossa honra, o candidato Gilberto Maringoni, do PSOL, candidato ao cargo de governador do Estado de São Paulo, nascido em São Paulo, em 58, é formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, doutor em História Social, também pela USP, jornalista e escritor. Escreveu 12 livros e atualmente leciona na Universidade Federal do ABC. Seja bem-vindo. Candidato Maringoni, nós informamos que o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do poder público, sistema carcerário e justiça estadual e o pacto federativo. Aos 18 minutos o senhor será avisado sobre seu tempo e após isso o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de livre escolha. Aos 4 minutos será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo que será transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP e após concederá uma entrevista coletiva no primeiro andar. Candidato Maringoni, o senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Convido a vir aqui à tribuna, por favor. Bem, eu quero dar meu boa tarde aos membros da mesa, Dr. Marcos da Costa, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto e o Dr. Paulo Juricic. Meu boa tarde extensivo a todos os presentes e quero cumprimentar as entidades, a Ordem dos Advogados do Brasil, a APAMAGES e a Associação Paulista do Ministério Público pelo convite. São 3 entidades importantíssimas, já enraizadas na vida pública de São Paulo, não apenas entre a classe dos advogados, e tem uma história na luta pela democratização do Brasil, especialmente nos anos 80, naquela jornada memorável das diretas já, na luta pela democratização, na luta contra o arbítrio. São entidades que têm a OAB, está completando 82 anos. Já é uma entidade mesmo que faz parte da vida de São Paulo. Eu tive pesquisando, eu me surpreendi que a Associação Paulista do Ministério Público está quase lá, de 1938, e a Associação Paulista dos Magistrados tem 61 anos já, então são todas entidades maduras já. E eu felicito pela nova sede, que eu não conhecia, eu já fui algumas vezes na sede da Praça da Sé, e eu soube que ela foi inaugurada, nós estamos praticamente começando os trabalhos aqui na entidade. A pauta que me é solicitada é uma pauta das mais extensas, das mais difíceis, especialmente para quem tem uma convivência no âmbito da história, como eu,
no âmbito da vida política e da vida social. Mas essas pautas fazem parte da disputa e do nosso diálogo democrático e são essenciais serem colocadas em qualquer debate num projeto de governo, num projeto alternativo como que nós nos propomos a fazer. Eu sou candidato não apenas do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, mas da Frente de Esquerda, que é uma coligação com o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. O nosso objetivo nessa campanha é tentar trazer à baila alguns temas que estão fora da agenda política do Estado e da vida pública há algum tempo, notadamente o papel do Estado. O papel do Estado mudou nos últimos 20 anos. O Estado de São Paulo e o Estado brasileiro modificaram a maneira de intervir. Eu falo intervir, às vezes a palavra é carregada, mas vamos dizer de uma maneira mais clara, a possibilidade de planejar, de influir e de induzir o desenvolvimento. O centro da nossa pauta tem que ser o desenvolvimento. E aí eu faço esse preâmbulo porque isso é importante para ver como ele se encaixa, como ele se articula com essa pauta colocada aqui. O desenvolvimento, no dizer do Celso Furtado, aliás, era formado também em Direito. Uma coisa que eu fiquei sabendo quando li as suas memórias, Celso Furtado dizia o seguinte: o desenvolvimento econômico se difere muito do crescimento. O crescimento econômico é aquela eterna busca por você ter aumentos da atividade econômica que resultam no indicador principal, que é o crescimento do produto interno bruto. E o Celso Furtado dizia o seguinte: apenas o crescimento do produto interno bruto não pode nos satisfazer, porque na história brasileira do século XX, o crescimento econômico resultou quase sempre em concentração de renda por parte das elites urbanas e rurais que já tinham uma série de facilidades, de prerrogativas, e ele dizia até de privilégios. Desenvolvimento é algo mais amplo. Desenvolvimento implica um projeto social subjacente, implica bem-estar, implica renda, implica queda da desigualdade social e implica investimentos, especialmente na área de infraestrutura, que alavancam, nas suas palavras, é um termo econômico, alavancam o desenvolvimento e a inserção do país no mundo. E ele concluía: o desenvolvimento econômico é um processo de transformação social. E o Furtado, numa outra oportunidade, numa entrevista, quase no fim da vida, aquela entrevista na REP, a Revista de Economia Política, editada pelo ex-ministro Bresser Pereira, dizia o seguinte: o único ente capaz de provocar, induzir, planejar e investir em acordos com a sociedade, com a iniciativa privada, é o Estado, é o poder público. Então, essa é a pauta. São Paulo viveu um processo de privatização acelerado nos anos 80, nós temos críticas a esse processo, mas é nessa disputa pelo desenvolvimento que eu reputo como tão importante quanto a disputa pela democracia nos anos 80, é que norteia a nossa candidatura, é que norteia o diálogo que a gente quer fazer com a sociedade organizada, que a gente quer fazer nos meios de comunicação, nos debates que nós temos participado e em toda oportunidade em que a candidatura pode se colocar como essa, que é uma oportunidade de ouro que nós temos. O marco fundador da nossa democracia é, como todos os senhores e senhoras sabem melhor do que eu, a Carta de 1988. A Carta de 1988, ela não apenas é um instrumento regulador da atividade institucional, mas ela é fruto de um processo riquíssimo e contraditório dos anos 80, que foi o processo da conquista democrática. E é uma carta quase que escrita no calor das ruas. A Carta de 88, ela é uma carta que pode ser lida e a gente, parece que num filme a gente consegue perceber que ela tem muito das demandas das diretas já, que ela tem muito daquelas demandas dos anos 80 que tentavam superar não apenas o arbítrio, mas uma crise econômica. E a Carta de 88, ela tem avanços inegáveis nos direitos sociais, ela tem uma série de avanços na própria formalização, no próprio estabelecimento do funcionamento da justiça, no funcionamento dos poderes, da cidadania, o estabelecimento do sistema único de saúde. E é uma carta contraditória, porque, como todo instrumento resultado de um grande acordo nacional, ela embute avanços, do nosso ponto de vista, claro, avanços e retrocessos são sempre juízos de valor subjetivos que estão em pauta de acordo com o ponto de vista ou o referencial
do intérprete. Então, eu acho que ela tem muitos avanços, é a melhor carta que nós temos, mas ela ainda é insuficiente para democratizar plenamente o nosso país. A democracia brasileira, o ideal que nós perseguimos, dentro dessa meta do desenvolvimento, é uma democratização não apenas política, mas uma democratização da renda, uma democratização da propriedade, uma democratização de que os frutos da riqueza nacional num país industrializado, complexo e moderno como o Brasil, possam, de alguma maneira, ser distribuídos de maneira mais equânime entre os vários setores, classes e áreas da sociedade, regiões do país. Dentro disso é que eu penso, né, com esse preâmbulo, é que eu penso as questões colocadas pela OAB São Paulo. Eu penso que nós temos avanços que foram conquistados no terreno da lei nos últimos anos. A Lei Maria da Penha é uma lei extremamente democratizante para coibir e mitigar e tentar eliminar um dos traços constitutivos de uma sociedade desigual como a nossa, que é a agressão contra a mulher, né, que é produto de uma sociedade formada num conflito de desigualdade muito grande. A lei da ficha limpa, que, lamentavelmente, não foi aplicada nas últimas eleições, mas está sendo agora aplicada. A lei da transparência, que é um avanço inegável, um avanço enorme para o conhecimento dos membros do poder, para o conhecimento do funcionamento da máquina pública pela cidadania. Mas ainda persiste na nossa carta algumas questões que nós precisamos superar. São aqueles traços que denotam alguns privilégios dos setores dominantes, aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda e que o Raimundo Fauro falava nos Donos do Poder, que é o traço do patrimonialismo. São alguns setores que se apropriam de pedaços do Estado para exercer o seu poder sobre outros setores da sociedade. Isso ainda precisa ser estendido nessa carta. Algumas disposições transitórias não se transformaram em alguns artigos, não tiveram a sua concretização em leis ordinárias, especialmente os artigos 200 eu não sou como advogado que consegue citar todos os artigos do decor, mas, se não me engano, são 222, 223, 224, 225, que falam da comunicação social, né? São artigos extremamente avançados que 26 anos depois da carta ainda não mereceram a legislação ordinária. Agora, a pauta colocada aqui foca especialmente em alguns temas, eu vou tentar comentar todos. Primeiro, sobre a indispensabilidade da advocacia para a justiça. Esse é um traço fundamental que está consagrado, como os senhores e senhoras também sabem melhor do que eu, no famoso artigo 133, que coloca, eu vou citar novamente, se a minha citação estiver errada, vocês me corrijam, mas é o que postula, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações em defesa da profissão, nos limites da lei. Isso, lamentavelmente, ainda não se concretiza plenamente no Brasil. Até agora há pouco tempo, até algumas manifestações públicas, agora, há 2, 3 meses, eu pensava que, pelo menos nos grandes centros, naquilo que o saudoso Enfio, o nosso cartunista Enfio, chamava de Sul Maravilha, ou seja, a parcela mais desenvolvida do Brasil, onde as relações democráticas são mais correntes, que isso não aconteceria aqui, isso acontecesse o desrespeito ao trabalho do advogado. A gente viu aqui uma manifestação agora, há pouco tempo, aqui na Praça Roosevelt, que 2 advogados foram presos arbitrariamente numa manifestação, eles estavam lá exercendo o seu trabalho, o seu direito democrático. Mas não é só para estar junto de manifestações. A democracia, a essência dela, o pilar dela é o contraditório, a possibilidade de você ter a contradita, que não só é um pilar da democracia, stricto sensu, no terreno mais amplo da institucionalidade, mas também em algumas atividades muito públicas, muito sensíveis. Eu fui jornalista durante muito tempo, eu trabalhei em órgãos de imprensa, eu fui professor de jornalismo aqui na Casper Libero, e uma das questões básicas que a imprensa brasileira ainda não segue, parte dela apenas, é o contraditório, né? E o contraditório não apenas na imprensa, mas o contraditório em todas as esferas da vida nacional é essencial para que se garanta a pluralidade de pensamento, de opinião e, julgo eu, a totalidade dos direitos.
Então, o papel do advogado, mas principalmente o acesso que a cidadania pode ter ao advogado com o fortalecimento da defensoria pública, para que o advogado não seja uma possibilidade ao alcance apenas daqueles que possam, que disponham de recursos suficientes para pagar pelo serviço, por esse serviço essencial dos advogados, é uma prerrogativa para a gente poder consolidar o trabalho do advogado. Aquela máxima também que eu sempre ouço do direito, quer dizer, mesmo o pior criminoso deve ter direito à defesa, mesmo o pior crime, ele deve ter um argumento a seu favor, para que no contraditório a justiça possa ter o nome de justiça com letra maiúscula, é essencial. Então, isso é uma cláusula não apenas da Constituição, poderia ser uma cláusula da Constituição, mas você contradizer, não, é uma cláusula central da justiça, esse acesso à defesa. A questão dos precatórios, eu não vou colocar pela ordem, nós discutimos isso e conversamos, e a nossa pequena, mas aguerrida bancada no Congresso Nacional, o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, o deputado João Willis, se colocam, francamente, contra a emenda constitucional 62. Conversei hoje pela manhã com o companheiro Ivan Valente, porque ela é conhecida popularmente como a emenda do calote, que ela estende os pagamentos de precatórios até o limite aí de 15 anos. E os precatórios têm que voltar ao sistema ordinário, que são os precatórios emitidos até junho de um ano, entram no orçamento do ano seguinte e são pagos no ano seguinte. Essa questão não é uma questão não apenas jurídica, mas dá uma segurança nos negócios, na relação do Estado com a sociedade, que é essencial quando eu digo que o Estado tem que ter uma ação mais afirmativa junto à vida econômica, junto à vida social. E quando eu falo isso, eu não quero o Estado autoritário. Muita gente já vai pensar, você lembra do Estado Novo, lembra o que era a ditadura. Não é esse o Estado que eu quero. É o Estado transparente, o Estado com uma participação cidadã, o Estado com uma participação popular, um Estado com uma participação da sociedade organizada, da qual a OAB, da qual a Associação de Magistrados e do qual o Ministério Público, evidentemente, fazem parte de maneira fundante, de maneira básica, basilar, e tal. E a participação popular deve ser um dos norteadores de um processo de democratização do judiciário. Entre os três poderes, o judiciário ainda é aquele que, embora nós tenhamos uma justiça bastante desenvolvida, uma justiça que está presente, a justiça é um pedaço do Estado, a justiça não apenas é um poder de Estado, mas ela é um representante do Estado na vida social, para que a justiça possa ser exercida plenamente, mas o Poder Judiciário ainda é o menos permeável, o menos, digamos, transparente dos poderes da República. O Congresso Nacional é um pouco assim aquele que todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo está todos os dias nas televisões, está todos os dias na imprensa. O Poder Executivo, por sua vez, tem também uma transparência relativa, mas o imenso poder de cooptação que o Poder Executivo tem tende a equilibrar essa transparência que ele possa ter. Agora, o Poder Judiciário, nós tivemos um grande avanço, que foi a constituição do Conselho Nacional de Justiça, mas isso deve se ampliar para que a justiça seja realmente um instrumento da cidadania, funcionando com a indispensabilidade do advogado, com acesso ao advogado que se possa ter, especialmente as camadas populares, é um tema fundamental também para o pleno exercício da democracia. Não existe uma regra da democracia, a democracia é uma convivência, a democracia não apenas é um regime imperfeito, mas eu tendo a dizer, a democracia é um regime, como se fala em economia, desigual e combinado. Ela parece, às vezes, bagunçada, mas ela não é bagunçada. A democracia ela funciona não dentro da lei e da ordem, como é aquele dístico, muitas vezes, que fala, não, tem que ter lei e tem que ter ordem. Sim, tem que ter lei e tem que ter organização, tem que ter articulação.
não pode ter a lei e a ordem, conhecido como a lei e a ordem das ditaduras, que são a lei e a ordem que estabelecem a última palavra para o poder do Estado ou para o poder econômico, e aí não existe diálogo. Não, nós temos que ter uma democracia organizada, uma democracia que pressupõe o funcionamento pleno da sociedade organizada para que se garantam os interesses, não apenas de setores, mas, volto a dizer, o interesse contraditório. E o contraditório numa sociedade a gente não pode achar que é um contraditório binário. O contraditório é multifacético, o contraditório é um contraditório colorido, digamos assim, um contraditório matizado, um contraditório que tenha diversos tons que a democracia tem nos direitos de cada setor da cidadania. A justiça deve funcionar também, e nós envidamos esforços, nós do PSOL, da Frente de Esquerda, pelo respeito aos direitos humanos em alguns setores. Eu falei da Lei Maria da Penha, mas nós temos também que estender esses direitos para qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de negação aos direitos étnico-raciais de setores da sociedade. Ninguém pode ser diferenciado por ser negro, amarelo, índio, enfim, não deve existir. E uma batalha muito grande que nós levamos é pela criminalização dos crimes de homofobia. Ninguém pode ser penalizado por ter uma orientação sexual diferente, por ter uma religião diferente. O Estado tem que ser laico, tem que ser tolerante, e o regime da lei é o regime de um constante acordo que sempre se renova, baseado na Constituição. Eu tenho 2 minutos, eu vou caminhando aqui para o final, e essa violência se aplica especialmente contra os pobres. E contra os pobres é que eu me detenho aqui no último ponto que eu vou conseguir falar, que é o nosso sistema carcerário. É necessário que nós tenhamos a visão de que o sistema carcerário brasileiro é um dos mais injustos e inchados do mundo. É um sistema medieval que, como todos sabem, os que trabalham nessa área, não recupera ninguém. Talvez não haja nenhum setor, aspecto da nacionalidade em que o estamento social, em que a diferenciação de classes sociais se expresse mais do que no judiciário, né? O judiciário, no que o sistema carcerário, me desculpe, o sistema carcerário brasileiro é o lugar comum, preferencialmente ele está são geralmente setores mais vulneráveis, os pobres que lotam as nossas cadeias. É claro que é preciso ver as criminalidades, ninguém está dizendo para passar a mão na cabeça de ninguém, mas o sistema carcerário nosso precisa deixar de ser medieval, precisa recuperar a cidadania e precisa também deixar de ser tão classista como ele é. Isso passa por investimentos do Estado, isso passa por agilizar a justiça, isso passa por democratizar a justiça, mas, sobretudo, passa pelo trabalho da advocacia, passa pelo trabalho do Ministério Público, passa pelo trabalho dos magistrados. Eu quero terminar, eu acho que o meu tempo deve estar aqui se esgotando. Na verdade, o senhor começa agora os 5 minutos para as considerações finais sobre assuntos. Tá certo, então. Então tá certo. Então, nessas considerações finais, e 5 minutos é um tempo maior do que os 2 que eu tinha, é o seguinte: a democratização da sociedade brasileira, eu quero me deter nisso, ela não passa apenas pela liberdade de imprensa que se fala, mas pela democratização de alguns setores da sociedade. A democratização da mídia, a democratização dos meios de comunicação é essencial também para o funcionamento da justiça. Não se pode mais a sociedade ficar à mercê dos assassinatos, das destruições de reputações cometidos pela imprensa. Não há justiça que consiga dar solução para alguém ter a sua carreira, o seu nome massacrado por 1 minuto e meio, 2 minutos de um noticiário numa grande rede de televisão em horário nobre. Nós temos que voltar a ter na imprensa algumas características que nós tínhamos e perdemos, que é o direito de resposta, que é aplicar a Constituição no que tange nos artigos de comunicação social, que é impedir a formação de monopólios, porque eles impedem o contraditório. No caso da imprensa, as grandes redes de comunicação com propriedade cruzada, ou seja, uma mesma empresa tendo
uma rede de televisão, numa cadeia de jornais, uma cadeia de estações de rádio, uma editora, revistas e tal, ela acaba exercendo um poder sobre a sociedade que concorre com o poder do Estado. E aí não é nada para restringir, nós queremos abrir para que todas as vozes sejam ouvidas, para que todos os argumentos e para que todos os contraditórios possam ter lugar na vida democrática do país. Na vida pública, não basta nós termos essa possibilidade do contraditório episodicamente, ele precisa ser constante. No terreno da justiça eleitoral, nós também precisamos avançar na nossa democracia, e aí eu também reputo, eu chamo a atenção para um artigo, para uma demanda colocada, ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, que é o do impedimento de que empresas financiem os processos eleitorais. Nós temos aí uma contradição seríssima, porque se o que vale na Constituição é um homem ou uma mulher, uma pessoa, um voto, esse voto é o que vai eleger os seus representantes, seja para o Poder Legislativo, seja para o Poder Executivo, e esse poder acaba sofrendo a interferência do poder econômico, porque nós acabamos tendo, no financiamento de campanhas, uma disparidade altíssima entre as várias candidaturas, que se manifesta num caso concreto aqui em São Paulo, em que as 3 maiores candidaturas estão orçadas. Aqui no TRE, eles colocaram seu orçamento em torno de 90 a 95 milhões de reais. É um dinheiro que desequilibra qualquer disputa, especialmente para aqueles que não têm acesso, ou como nós, que não queremos ter acesso a esse tipo de financiamento. Essa ação na OAB pode fazer voltar uma situação jurídico-política que nós tínhamos até 1994, que é uma equidade maior na disputa eleitoral. Na disputa eleitoral, como é colocada hoje, uma liderança popular, uma liderança que não esteja ainda no jogo político, não esteja entrosada com o poder econômico, pouquíssima chance tem de se colocar com real competitividade nas disputas. Nós, mesmo sabendo dessa desigualdade, vamos para a disputa porque achamos que é importante colocar a mensagem, é importante nos colocarmos nos debates, porque nos colocando nos debates é que nós podemos aumentar a força social cidadã para que medidas como essas sejam concretizadas. E eu quero finalmente me agradecer imensamente essa oportunidade aqui, dizer que nós temos nacionalmente, estamos com a candidatura da companheira Luciana Genro, nós temos a nossa senadora aqui, Ana Luísa. Estamos indo para essa disputa com muita vontade, com muita gana. Eu nunca gastei tanta sola de sapato, nunca viajei tanto. Nós brincávamos agora com o presidente Marcos da Costa que ele vai fazer, eu quero completar um roteiro gourmet de restaurantes de estrada ou de lanchonetes de aeroporto, onde tem a melhor coxinha, onde tem a melhor empada, porque o candidato não dorme mais, mas não dorme e não reclama, porque é extremamente prazeroso do ponto de vista pessoal e é uma tarefa cívica que todos nós temos, que viemos aqui, eu sou o último, todos são pessoas bem intencionadas, eu conheci cada um deles, são pessoas cordatas. O que nos diferencia é o projeto político, são as opiniões que tem, e é nesse embate e em oportunidades como essa que a gente pode esclarecer, nos colocar e ajudar a construção dessa democracia imperfeita brasileira, que vai seguir sendo imperfeita, mas nós queremos que ela seja, que a parte funcional dela, não vou dizer perfeita, mas a parte positiva, cada vez mais mitigue, reduza as imperfeições, os privilégios e as partes que nós achamos que têm que ser superadas e vão ser superadas num período breve. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Nós agradecemos a apresentação do candidato do PSOL, Gilberto Maringoni. Passamos a palavra ao Dr. Paulo Juricic para as considerações finais desse encontro, em nome da Associação Paulista do Ministério Público. Primeiro, queria agradecer, aliás, e parabenizar o presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa, e também o presidente da APAMAGE, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, e ao seu candidato Gilberto
Maringoni. Senhor presidente, eu quero dizer rapidamente que essa iniciativa da OAB, junto com a APAMAGES e a Associação Paulista do Ministério Público, tem por objetivo, eu acho que, amparar a festa que é a democracia. Aliás, e o ápice da festa é exatamente a eleição. E aqui, senhor presidente, dando oportunidades para os candidatos se apresentarem da maneira que eles quiserem se apresentar e com o horário para todos eles da mesma forma e dando oportunidade para eles se conhecerem. Senhor presidente, ninguém é dono da verdade. Então, nós temos que ouvir as partes e para chegar a alguma conclusão. E ouvir os contrários também, que isso enriquece também o debate político. Senhor presidente, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Para considerações finais, em nome da Associação Paulista de Magistrados, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Na mesma linha, eu também quero, em primeiro lugar, aqui fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, que cedeu aqui o espaço da sua instituição, da sua casa, que permitiu que durante esses 2 dias, debates tão interessantes, que nós pudéssemos ouvir todos os 9 candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Nós temos a plena convicção de que a democracia se constrói assim, ouvindo. É importante que cada um traga a sua contribuição, como trouxeram, dando os pontos de vistas, os pensamentos, os modelos que eles imaginam para a justiça. Nós estamos convictos de que estamos no caminho certo, de que São Paulo e o Brasil caminha para a construção de uma democracia bastante sólida, permitindo que todas as correntes de pensamento se expressem. Uma das características deste encontro, ou destes encontros, foi justamente conceder a todos os candidatos o mesmo tempo, né? Com as mesmas regras, com a mesma pauta, o mesmo rigor no controle do horário, tanto do partido que hoje que tem mais tempo em televisão, dos candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas, quanto daqueles que têm um menor tempo e que não estão tão bem colocados em pesquisas de opinião pública. A ideia foi justamente permitir que todos eles pudessem expor no mesmo tempo o seu pensamento. E foi uma maneira que as 3 instituições encontraram de prestigiar os candidatos, seus partidos, seus pensamentos. E por isso eu faço esse agradecimento. Agradeço também à Associação Paulista no Ministério Público, agora representada pelo Dr. Paulo, porque o Dr. Felipe Locke precisou se ausentar, mas esteve conosco o dia de ontem todo, hoje também, até o penúltimo candidato, e foi uma contribuição muito importante destas instituições. Lembro até ao candidato que a transmissão deste evento ocorre ao vivo, além disso, foi gravado e será disponibilizado a mais de 300 mil pessoas que integram os quadros da Ordem dos Advogados, da APAMAGES, do Ministério Público, além de ficar nos sites das 3 instituições, podendo ser acessado por qualquer cidadão, não necessariamente integrante da carreira jurídica. A ideia, eu repito, o compromisso com a justiça foi essa, trazer para a pauta dos candidatos a discussão a respeito de um modelo para a justiça, da evolução. Todos nós aqui, e assim penso os candidatos também, estavam preocupados e interessados em melhorar as instituições, porque melhorando as instituições, melhoramos o país, melhoramos o nosso Estado. Então, estou convicto que alcançamos esse resultado, senhor presidente, e também a PMP, porque os debates foram de alto nível, os candidatos mostraram-se preocupados, atenderam ao chamado, todos sem exceção, e isso demonstra que acertamos na realização conjunta
deste evento. Então, em nome da APAMAGES, dos magistrados do Estado de São Paulo, juízes, desembargadores da ativa e aposentados, eu deixo os agradecimentos ao candidato, à Ordem e à Associação Paulista do Ministério Público e a todos os que aqui compareceram e aqueles que nos assistem pela internet. Então, muito obrigado em nome da nossa associação. Para promover o encerramento dos trabalhos, as considerações finais em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Eu inicio agradecendo mais uma vez o nosso candidato, Gilberto Maringoni, por ter nos honrado comparecendo a esta casa, apresentado as suas ideias, as suas propostas e tratado um tema que nos é tão sensível, que é o tema da justiça. Quero também agradecer àqueles que organizaram esse evento, mais uma vez mencionados pela OAB Luiz Flávio Borges Durso e Aristóbulo Freitas, pela PAMAGES, a Viviane Nóbrega Maldonado e a Herta Helena de Oliveira, e pela PMP, o Marcelo Roveri e o Paulo Penteado Teixeira Júnior. Agradecer muito as duas entidades parceiras desses encontros, no que diz respeito à advocacia, a ASP, o nosso IASP. Agradecer essa parceria que se estabeleceu, que eu tenho absoluta certeza é a primeira no que diz respeito a esse evento, mas é a primeira de muitas outras. E eu digo isso me referindo à APAMAGES, na pessoa do querido amigo, o nosso presidente Jaime Martins Oliveira Neto, a Associação do Ministério Público de São Paulo, aqui representada a associação pelo querido amigo Paulo Juricic, representando o Felipe, nosso presidente, e dizer que eu também creio que nós atendemos a nossa expectativa em relação, primeiro, ao fato de levarmos ao conhecimento dos cidadãos de São Paulo as propostas dos candidatos, focadas as propostas na questão da justiça, que é base de uma democracia. O fortalecimento da justiça significa fortalecimento da cidadania. Segundo, fazer com que os candidatos tivessem um momento de reflexão sobre o mesmo tema, uma vez que, certamente, num período eleitoral, com um número enorme de debates, temas como segurança, saúde, educação, enfim, acabam predominando. Mas era fundamental trazer também a consideração dos candidatos a essa questão relevante, que é a questão da justiça. Agradecer também o Germano pela condução dos trabalhos. O Germano foi sensacional. Ele conseguiu fazer com que todos os candidatos ficassem à vontade, mas respeitassem o tempo, que, como disse o presidente Jaime, foi rigorosamente igual para todos os candidatos, a fazer com que nessa Casa da Democracia, inaugurada num novo prédio recentemente, nessa semana, na segunda-feira, ela continue sendo o palco, junto com as entidades co-irmãs, continue sendo o palco das liberdades e o palco da democracia. Lembrando que na próxima semana nós teremos também na quinta e na sexta-feira a presença agora dos candidatos ao Senado. Também aqui virão para apresentar as suas manifestações sobre também a questão da justiça. Agradecer a todos os que nos acompanharam nesses 2 dias e, se o vereador permitir, estaremos todos juntos na próxima semana, voltando ao tema da justiça. Muito obrigado. Gostaria que o senhor fizesse um resumo aí da sua palestra de hoje. Olha, a palestra, a pauta aqui colocada é das mais interessantes, que é a organização da justiça. Não existe democracia sem uma justiça democrática, sem uma justiça transparente e sem uma justiça em que a cidadania tem igualdade no acesso. A possibilidade de defesa, a possibilidade do contraditório é prerrogativa de qualquer regime que se proponha moderno, mas de um país como o Brasil, que constrói uma democracia não apenas nos seus direitos e garantias individuais, não apenas no aspecto institucional, mas nós temos que caminhar para a justiça social, para um país que reduza as desigualdades. E nisso a justiça é essencial. Uma pergunta para a TV OAB. Candidato, a OAB ela é presente, né, em todos os governos pela importância da entidade. De que maneira a OAB, o senhor sendo eleito, vai poder atuar?
A OAB, desde quando eu era muito jovem, quando se falava em sociedade civil, a primeira definição que eu tinha, a definição de sociedade civil, eram 3 entidades. Era a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa e a União Nacional dos Estudantes, que juntava os profissionais da área da justiça, os profissionais dos meios de comunicação e a juventude. Depois eu fui conhecendo o que a sociedade civil era algo muito mais complexo. Mas o destaque que se tem para a OAB, para o papel histórico que ela teve durante o Estado Novo, durante o período de ditaduras e durante a ditadura militar, foi essencial. E ela continua tendo esse papel central na construção da democracia e deve continuar tendo com um diálogo, sem cooptação. A gente sabe que a OAB faz parte da sociedade, o governo é parte do Estado, mas essa integração e essa articulação é que pode fazer com que nós tenhamos uma porosidade, ou seja, uma relação de troca, uma simbiose entre essas esferas da cidadania, Estado e sociedade. Foi uma iniciativa inédita de trazer todos os candidatos, né, ao cargo do governo, dando o mesmo tempo, diferente do que acontece em rádio e televisão, por exemplo. Isso é essencial, porque nós temos uma democracia de mercado e na campanha eleitoral o poder econômico transparece em tempo de televisão e nos orçamentos díspares de campanha. Nós temos que encontrar uma maneira legal, e isso está sendo encontrado, o Supremo Tribunal Federal está julgando isso, de impedir que o poder econômico seja a característica dominante das eleições e que a cidadania possa se expressar com igualdade de oportunidades. Nesse sentido, esse evento da OAB, dando oportunidades iguais, tempos iguais, uma mesma pauta para todos os candidatos, facilita e dá um exemplo no processo eleitoral de como deve ser a equidade e a isonomia, tanto de tempo quanto do poder econômico no processo eleitoral. Falando em orçamento, caso eleito, como é que o senhor vai lidar com o orçamento do Ministério Público, do Judiciário? O senhor vai manter? Nós precisamos, em várias áreas, aumentar os investimentos, porque nós temos o setor de o setor jurídico, o setor de segurança, os setores mais ligados à justiça, precisam ter um aumento de orçamento. E o Estado de São Paulo tem condições de fazer isso. Não é verdade que nós tenhamos chegado ao limite dos investimentos orçamentários em várias áreas. O Estado de São Paulo tem uma dívida ativa de 190 bilhões de reais. Ou seja, a dívida ativa é aquela dívida que só falta ser executada, já passou por toda a justiça e tal, e não é cobrada. Então é preciso que ela seja cobrada para que nós tenhamos condições de investir mais no Ministério Público, na Defensoria Pública, para facilitar o acesso à justiça àqueles que não podem pagar, mas é especialmente necessário, como a pauta da OAB coloca, democratizar o Poder Judiciário.